Bem-vindos de volta ao Recapitulando. O filme começa no ano de 1823. A banda de caçadores do Capitão Henry, guiada por Hugh Glass e seu filho Hawk, atravessa a selva. Durante uma expedição de caça, o grupo é emboscado pela tribo Araucária, que busca resgatar a filha sequestrada de seu chefe, Ovaca. Uma batalha feroz se segue, ceifando muitas vidas e forçando os sobreviventes a fugirem para a segurança. Glass tenta conduzi-los à segurança, mas sua autoridade é desafiada por Fitzgerald, que acusa Glass de motivos egoístas, especialmente em proteger seu filho Hawk. Em meio a essa tensão, o Capitão Henry intervém, defendendo a liderança de Glass e enfatizando a necessidade de unidade em seus esforços de fuga. Apesar do caos, Glass tranquiliza Hawk sobre sua proteção, pois Hawk é agora sua única família após a perda de sua esposa. Enquanto eles navegam pela paisagem traiçoeira, conflitos pessoais e ameaças externas testam a determinação do grupo. Em meio à turbulência, Glass permanece determinado a proteger sua família improvisada e guiá-los para a segurança, mesmo quando dúvidas e divisões ameaçam minar suas chances de sobrevivência. A jornada se torna não apenas uma batalha física contra os elementos e adversários, mas também um teste de lealdade, confiança e resiliência para cada membro do grupo. Na manhã seguinte, seguindo a sugestão de Glass, o grupo decide abandonar seu único barco, considerando a viagem pelo rio muito arriscada, devido a possíveis emboscadas. Ao chegar à margem do rio, eles começam a esconder suas peles sob as ordens do Capitão Henry. Fitzgerald, inicialmente resistente devido ao impacto em sua subsistência, concorda relutantemente sob pressão de Henry. Ao cair da noite, Glass se aventura na floresta sozinho. Durante sua excursão solitária, ele é ferozmente atacado por um urso. O som da luta alerta Henry e os outros, que correm para ajudar. Eles chegam para encontrá-lo gravemente ferido, preso sob o peso do urso, tendo conseguido matá-lo. Apesar de sua condição crítica, eles começam a tratar seus ferimentos. Henry ordena que o grupo assegure a área, temendo que os atacantes indígenas possam ter sido atraídos pelo tiro. Felizmente, a noite passa sem incidentes adicionais, e o grupo discute seu plano de seguir para o Forte Kiowa. Enquanto isso, Hawk permanece ao lado de seu pai, oferecendo conforto, enquanto Glass vacila à beira da sobrevivência. Ao se prepararem para avançar, o grupo deve lidar não apenas com os perigos físicos da selva, mas também com a ameaça incerta daqueles que buscam prejudicá-los. No dia seguinte, o grupo segue em frente enfrentando o frio cortante, carregando o fardo de Glass. À medida que sua condição retarda seu progresso, alguns membros expressam sua frustração, sugerindo uma morte misericordiosa para acabar com seu sofrimento. Fitzgerald propõe essa medida drástica, provocando protestos de Hawk. Apesar de seu acordo inicial, o Capitão Henry não consegue realizar o ato. Em vez disso, ele oferece uma recompensa em dinheiro para aqueles que concordarem em cuidar de Glass, enquanto o resto continua sua jornada em direção ao forte. Hawk e outro membro, Bridger, ficam para trás para cuidar de Glass, com Fitzgerald optando por se juntar a eles, na esperança de recuperar suas perdas ao abandonar as peles. Henry aceita este arranjo, aconselhando Fitzgerald a garantir que Glass receba um enterro adequado, caso não sobreviva à jornada. Enquanto o grupo principal parte, Hawk se esforça para manter Glass envolvido em conversa, enquanto Glass é atormentado por flashbacks assombradores da destruição de sua aldeia e da morte de sua esposa durante uma emboscada. Enquanto isso, Fitzgerald começa a cavar uma cova para ele, convencido de sua morte iminente. Sozinho com Glass, Fitzgerald tenta sufocá-lo, acusando de colocar a vida de Hawk em perigo. Hawk interrompe a tentativa no momento certo, desencadeando uma violenta confrontação. Na luta que se segue, Fitzgerald fere fatalmente Hawk, negando friamente qualquer conhecimento de seu destino a Bridger ao retornar. Glass, impotente para intervir, assiste com agonia enquanto seu filho morre diante de seus olhos. Embora tente transmitir a verdade a Bridger, suas palavras caem em ouvidos surdos, deixando-o incapaz de evitar o desfecho trágico. No dia seguinte, Fitzgerald acorda Bridger com a notícia alarmante de que os Araucárias estão se aproximando, insistindo que devem fugir. Apesar da preocupação de Bridger com a ausência de Hawk, Fitzgerald a ignora, acreditando que Hawk seguiu em frente. Fitzgerald propõe abandonar Glass, mas Bridger se recusa, citando sua promessa de dar a ele um enterro adequado. Ignorando o pedido, Fitzgerald enterra Glass cruelmente vivo até o pescoço, deixando-o à sua sorte apenas com um cantil como despedida. Enquanto isso, o Capitão Henry e seu grupo continuam sua jornada em direção ao Forte Kiowa. Depois de algum tempo, Glass consegue se libertar da cova rasa e descobre o corpo sem vida de Hawk por perto. Consumido pela dor e pela raiva, ele jura vingar o assassinato de seu filho. Enquanto isso, Bridger fica desconfiado de Fitzgerald e o confronta sobre o ataque. Fitzgerald confessa tê-lo enganado, enfurecendo Bridger, que se arrepende de ter deixado Glass e Hawk para trás.
Num momento de confronto, Bridger saca sua arma, mas Fitzgerald o incapacita rapidamente, instando-o a priorizar sua própria sobrevivência. Enquanto Glass deixa o corpo para trás na floresta, ele cuida de seus ferimentos e continua sua jornada solitária. Evitando os aracaras em perseguição, ele encontra refúgio temporário perto de uma margem do rio, sobrevivendo com sustento escasso e sua própria resiliência. Enquanto isso, Fitzgerald e Bridger encontram um vilarejo devastado, onde Bridger encontra um sobrevivente solitário, fornecendo secretamente comida por compaixão. Bridger confidencia em Fitzgerald sobre suas dúvidas persistentes em relação às suas ações, mas Fitzgerald tranquiliza, dizendo que deixar Glass para trás era necessário para a própria sobrevivência deles. Eles continuam avançando, sem saber das consequências de suas escolhas, enquanto enfrentam as duras realidades da sobrevivência na selva implacável. Em meio à selva, Glass consegue escapar das correntezas traiçoeiras do rio, determinado a buscar vingança pela traição que sofreu. Seu caminho se cruza com o de Kak, um refugiado Pawnee, inicialmente desconfiado de Glass, mas eventualmente convencido por seus apelos desesperados por sustento e sua história de engano pelas mãos de Fitzgerald. E Kak, reconhecendo o peso da busca de Glass por vingança, oferece a ele empatia e companheirismo, compartilhando suas parcas provisões e oferecendo transporte em seu cavalo. Enquanto isso, Fitzgerald e Bridger chegam ao Forte Kiowa, tecendo uma história sobre a morte de Glass e o desaparecimento de Hawke para o Capitão Henry. Bridger, sobrecarregado pela culpa e emoções conflitantes, recusa o dinheiro oferecido pela suposta morte de Glass. Fitzgerald, tentando aliviar sua própria culpa, convence Bridger de sua impotência para ajudar Glass mais adiante, manipulando a situação a seu favor. De volta à selva, Glass e Kak enfrentam as duras realidades da natureza, suportando uma tempestade de neve feroz. Reconhecendo a condição precária de Glass, Kak constrói um abrigo e cuida de seus ferimentos, oferecendo consolo diante da incerteza. Ao acordar, Glass é recebido com tragédia ao descobrir Kak enforcado por caçadores franceses. Determinado a fazer justiça, ele se infiltra no acampamento dos caçadores, testemunhando a vil exploração de Povaka. Com fúria justa, ele intervém, envolvendo-se em uma confrontação mortal, que culmina na retaliação de Povaka e na ação decisiva de Glass contra os caçadores, embora não sem custo pessoal. O próximo dia traz mais perigo, pois ele se vê sob ataque da tribo Aracara, enfrentando um acidente assustador quando seu cavalo cai de um penhasco. Milagrosamente sobrevivendo à queda, ele busca refúgio dentro do cadáver de seu companheiro caído, enfrentando os elementos em uma tentativa desesperada de sobrevivência. Ao amanhecer, ele desperta para uma paisagem cheia de perigos e incertezas, sua determinação testada pelos desafios da natureza e pelas maquinações de seus adversários. No entanto, alimentado pelas chamas da vingança e pela resiliência do espírito humano, ele avança, determinado a confrontar seus demônios e forjar um caminho rumo à redenção. Enquanto o frio amargo da manhã o envolve, sua luta implacável pela sobrevivência apenas intensifica sua determinação de executar a vingança contra Fitzgerald. Enquanto isso, um sobrevivente de um acampamento francês busca refúgio no forte, relatando um encontro angustiante com um agressor desconhecido que dizimou seus companheiros. Em um gesto de gratidão, ele oferece seus pertences como compensação pelo santuário. Entre esses pertences, Bridger identifica o cantil de Glass, despertando suspeitas. Embora o sobrevivente permaneça reticente sobre sua origem, Fitzgerald percebe a verdade. Henry, aproveitando a oportunidade, mobiliza uma equipe de busca por Glass e Hawke, cujo paradeiro é desconhecido. No entanto, em vez de Hawke, eles descobrem Glass, cuja condição é precária. Com urgência, Henry cuida dos ferimentos de Glass, que não perde tempo em revelar a traição de Fitzgerald. Ao retornarem ao forte, Henry fica sabendo da fuga de Fitzgerald, junto com os fundos roubados. Enfurecido pela cumplicidade de Bridger, Henry se exalta, duvidando da integridade de Bridger. No entanto, Glass corrobora a inocência de Bridger, revelando a manipulação de Fitzgerald. Com Glass determinado a perseguir Fitzgerald, Henry implora que ele espere até que seus ferimentos se curem. Consumido pela vingança, ele ignora a segurança pessoal e afirma a urgência de sua perseguição, sabendo que o medo de Fitzgerald o levará longe de seu alcance. Finalmente, Henry concorda, unindo-se a Glass em sua busca por justiça. Ao cair da noite, Henry compartilha seus próprios medos de alienação familiar, provocando uma troca emocionante com Glass sobre o ato desesperado que levou à morte do oficial, ilustrando até que ponto um pai irá para proteger seu filho. Com sua determinação fortalecida pela angústia compartilhada e pela determinação, eles avançam para o desconhecido, cheio de perigo e da promessa de acerto de contas. Na manhã seguinte, eles decidem se separar, esperando cobrir mais terreno. Enquanto eles vasculham a selva, Henry confronta Fitzgerald, determinado a levá-lo à justiça por seus crimes. No entanto, Fitzgerald mata fatalmente Henry, deixando Glass descobrir o corpo sem vida de seu mentor.
Numa tentativa desesperada de sobrevivência, ele usa o corpo de Henry como escudo contra os ataques subsequentes de Fitzgerald. Embora ele consiga ferir Fitzgerald, o fugitivo astuto escapa da captura, levando a uma perseguição implacável pela paisagem impiedosa. Seu jogo mortal de gato e rato atinge o clímax numa margem do rio, onde Glass confronta Fitzgerald. Numa confrontação brutal e visceral, Glass finalmente ganha vantagem, ferindo gravemente Fitzgerald. Enquanto Glass está à beira da vingança, ele é confrontado pela presença da tribo Araucari, liderada por seu líder. Num momento de profunda realização, ele segue a sabedoria das palavras de Cook e empurra Fitzgerald em direção aos Araucaris, que executam sua própria forma de justiça sobre ele. Com Povaka, a garota que Glass salvou, a tribo poupa Glass e parte sem uma palavra. Exausto, mas finalmente livre do fardo de sua vendetta, Glass observa o espírito de sua esposa desaparecer na selva, respirando fundo enquanto encontra um encerramento no vasto espaço da natureza indomada. Fim. Obrigado por assistir. Inscreva-se se quiser ver mais vídeos como este. Ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal.